Olá, aqui é a professora Laura Bechara. Eu vou falar hoje para vocês sobre morte e formação médica. O objetivo, então, é discutir a morte e o morrer no contexto da graduação do curso de medicina. E para isso, nós vamos falar sobre a morte no aparelho psíquico, a morte na nossa cultura, os conceitos principais da bioética e dos cuidados paliativos. Para a gente iniciar, eu trago uma citação de um autor desconhecido que diz o seguinte recado: não havia divisão quem era quem nesta batalha. A derrota ou a morte afetaria tanto o general como o soldado, digo, o médico e o paciente. Basicamente, duas pessoas em grande sofrimento, cada uma a seu modo. O que queremos apontar com essa citação? É que a morte, ela afeta todas as pessoas, de maneiras distintas, mas a todas as pessoas. Tanto o paciente, obviamente com as perdas que vai tendo durante o processo de doença e com a morte, os seus familiares sentem isso, mas também o médico, no seu dia a dia, ao perder um paciente, ele também é tocado no seu lado humano e às vezes também profissional. A gente sabe que a formação médica ainda prevalece um modelo biomédico e ela é voltada para salvar vidas. O médico aprende, então, durante a graduação, a ser um adversário da morte. Claro, ninguém entra no curso de medicina com o objetivo de trabalhar morte, perda. Por outro lado, esse desejo de curar sempre, isso vai ter uma consequência. A formação médica, então, ela é centrada na cura, na vitória sobre a doença. Por outro lado, essa autora, que é a Marisa Decá de Moura, ela afirma que o médico não salva sempre e que nem sempre ele salva bem, Então, mais cedo ou mais tarde, o médico, no exercício da sua profissão, ele vai se deparar com a morte e isso vai tocá-lo de uma maneira ou de outra. Esse tema se faz pertinente principalmente por ser algo que não é falado, não é trabalhado na maioria das vezes. E particularmente o médico vai ser sobre ele que vai pesar as decisões do momento e da forma que vai morrer o paciente. E por que isso toca bastante a qualquer pessoa aí na nossa civilização? A morte do outro evocará sempre a minha própria morte. Se não a minha, a dos meus entes queridos. A partir das identificações, quando vivenciamos, e se a identificação ela é muito grande, o sofrimento para quem está ali lidando tende a ser maior. O homem é o único animal que tem consciência da própria morte. O José Carlos Rodrigues afirma isso. De fato, nós temos consciência da nossa própria morte. Por outro lado, vou trazer para vocês a teoria freudiana, que fala que o nosso inconsciente ele é convencido da nossa imortalidade. Não há registro da morte no nosso inconsciente. Embora racionalmente nós sabemos que isso pode acontecer, nós não temos uma experiência própria disso. Essa experiência só se dá a partir da fantasia da morte de outros. A morte do paciente, então, ela é experimentada na maioria das vezes como incapacidade, impotência, fracasso do médico. Ou seja, é relacionado às medidas que ele toma durante o tratamento, relacionado aos caminhos que ele toma para tratar aquele paciente. E como eu falei, dependendo da sua identificação com aquele paciente, isso vai tocá-lo em maior ou em menor grau. Bem, eu vou falar para vocês sobre a morte no contexto cultural. Por que nós elegemos esse caminho para falar da morte? A cultura, ela é nosso pano de fundo. Estamos todos inseridos numa cultura que tem um jeito muito particular de lidar com a morte. Isso vai, então, influenciar, interferir também, de maneira, às vezes, até direta, na forma que eu vou lidar com esse fenômeno. Então, a gente afirma isso porque morrer não é apenas um fato biológico, não é só a cessação dos sintomas, mas como que isso vai repercutir tanto para o paciente como também, o paciente, eu digo, os seus familiares
e também para o próprio médico para lidar com esse fato. Os sentidos atribuídos ao processo de morrer sofrem variações segundo o momento histórico e os contextos socioculturais. Então, a forma de lidar com a morte, ela não foi sempre dessa maneira que observamos hoje, com dificuldade, até porque mudou-se a expectativa de vida, mudou-se a tecnologia, a ciência avançou pra caramba. Então, essas questões foram interferindo de maneira a prolongar o tempo de vida, a expectativa de vida, e, consequentemente, morrer ficou algo mais distante. No nosso aparelho psíquico, nós temos como referência a teoria freudiana. Em algumas passagens, o Freud aborda a questão da morte. A primeira é Reflexões para os Tempos de Guerra e de Morte. O Freud vivenciou duas guerras, as duas grandes guerras mundiais, e durante a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu esse texto, que ele afirma: no fundo, ninguém crê em sua própria morte. No inconsciente, cada um de nós está convencido da sua própria imortalidade. E então ele afirma que não há registro da morte no nosso inconsciente, né, que acreditamos e desejamos a imortalidade. Ele vai repetir isso em outros textos da sua obra. E aí, quando questionado, então, por que dói tanto quando perdemos alguém, o Freud afirma: nossas esperanças, nossos desejos e nossos prazeres jazem no túmulo com essa pessoa. Nada nos consola, nada preenche o vazio deixado pelo paciente. Então, pelo ente querido, né? Quando perdemos alguém, o que dói na gente é tudo aquilo de libido, de amor, de energia que depositamos naquela pessoa. Né? Com a ida dessa pessoa embora, né, vem o processo de luto e a gente tem que se dar conta desses sentimentos que foram depositados naquela pessoa. Por isso que dói tanto. É uma nova organização do aparelho psíquico diante dessa realidade. Tem um texto também importante, que é sobre a transitoriedade das coisas. Tudo é transitório. Né? Que ele afirma também que a imortalidade é produto dos nossos desejos. O texto do Luto e Melancolia, que é um dos trechos principais, onde ele fala do luto como uma reação à perda. Né? Essa perda pode ser uma pessoa ou uma abstração que ocupa esse lugar de estima, de satisfação. A partir de um teste da realidade, há um reconhecimento de que o objeto amado não existe mais, e aí a libido se retrai, retirando todas as ligações daquele objeto. Quando falamos de libido, né, voltamos a afirmar, são as energias, são, o amor, tudo aquilo que investimos nosso em um outro. E aí, como toda essa energia vai estar voltada novamente para o indivíduo, o mundo vai se tornar pobre e vazio. A pessoa passa um tempo introspectiva, se dando conta desses sentimentos que ficam sem direção, né? Elaborando essa nova realidade. O luto ocorre aos poucos e com grande dispêndio de energia e de tempo. Então, dessa maneira, com o tempo, né, vai se completar o trabalho de luto e o eu se torna livre e volta a funcionar sem inibições. Então, nós observamos que, dependendo da quantidade de energia libidinal ou de amor depositado nesse objeto que se perdeu, esse luto vai ser maior, com maior tempo, mais longo ou menos longo. Né? Se é uma pessoa muito importante, como os vínculos mais próximos, o sofrimento é maior e o luto também tende a se prolongar. É importante a gente colocar que o luto é uma reação, então, normal à perda. Né? É algo esperado a partir de uma perda. Como a gente afirmou, essa perda pode ser ou a morte de alguém, ou você perder a condição de saudável, ou você ter um diagnóstico onde você vai ter a perda dos seus projetos futuros. Né? E quando isso se extrapola em termos de tempo e de intensidade, pensa-se num luto patológico, né? Que alguns autores descrevem de maneira criteriosa, mas que vai depender desse contexto, né, da ligação com a pessoa, do tempo desse luto, da forma que está sendo vivenciado, que aí sim merece uma atenção.
Ainda em Freud, né, ele tem esses outros textos, além do princípio do prazer, que ele afirma que toda substância viva está fadada a morrer e que temos, né, na gente a pulsão de vida e a pulsão de morte, né. O outro texto de 1923 é o Ego e o Id, que ele desenvolve as outras perdas que vamos tendo ao longo da vida, né, como o parto, o seio materno, as fezes. E a morte, então, seria um desenvolvimento desse medo de castração, do que nos põe um limite, né? A morte enquanto limite maior e um limite real. E o último texto do Freud que eu gostaria de citar é o Mal-Estar na Civilização, né? Que o Freud fala da nossa cultura, como a nossa civilização se organiza, fala das fontes de sofrimento, dentre elas, né, a natureza e a relação com os outros homens. E então ele afirma que a natureza, né, que nunca dominaremos a natureza, e o nosso organismo corporal, ele mesmo parte da natureza, permanecerá sempre como uma estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação e realização. É interessante também que o Freud escreveu isso em 1930, e tem uma citação também que é bastante atual, que ele coloca: os homens se orgulham de suas realizações e têm todo o direito de se orgulharem. Contudo, parecem ter observado que o poder recentemente adquirido no espaço e no tempo, a subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não os tornou mais felizes. Então, embora todo o avanço na medicina, todo o prolongamento, isso não vai tornar os homens mais felizes, porque nosso organismo, nosso corpo é parte da natureza, está fadado também a um limite, ao fim em algum momento. Falando da morte e cultura, tem uma referência que é bastante importante, que é o Philippe Arrier. Ele fala sobre a história da morte no Ocidente, que ele fala de como a representação da morte foi mudando no processo civilizatório. Ele marca como um primeiro momento a morte domada, que é o nome que ele designa a esse período, que é na Idade Média, que é a morte dos cavaleiros medievais. O homem sabia que ia morrer, lidava com isso de uma forma muito natural, né? A gente tem aí o Dom Quixote moribundo, né? A gente observa as pessoas ali esperando pela morte. O dever do médico neste momento era divertir o paciente, e ao morrer tinha uma cerimônia pública e organizada, sem caráter dramático como temos hoje, e presença inclusive de crianças. Tudo isso é interessante porque para aquela época o espelho da morte era o descanso do guerreiro. Depois vem a morte de si mesmo, já no século XI e XII, que começa-se a ter como referência o reconhecimento da biografia, e aí com isso, né, cada pessoa terá a sua própria morte. Acredita-se que o juízo final é o momento da morte, por isso a gente traz essa ilustração de Michelangelo, né, onde vem os anjos fazer o julgamento do tipo de vida que aquela pessoa teve. Nesse momento começa a ter uma personalização dos túmulos, revelando um desejo de conservar a identidade e memória do morto, e se a pessoa, né, teve uma vida boa, se ela contribuiu para a igreja, ela vai ter um bom lugar ao céu e vai ter um túmulo aí bem elaborado, bem grande, bem forte. Então começam-se algumas aproximações de ideia, como morte, reconhecimento da biografia própria e apego apaixonado às pessoas e às coisas. Depois, no século XVIII, tudo isso vem coincidindo também com o avanço da medicina, a morte passa a ser romantizada, né? O Philippe Arrier ele faz uma pesquisa bem interessante em túmulos, em igrejas, em pinturas da época. Então ele traz isso de uma forma bem representada no seu livro. Começa-se então
a aparecer uma assistência prestada ao moribundo cheia de emoção. Assim como o ato sexual, a morte é considerada como uma ruptura que tira o homem da sua vida cotidiana. Esse corte começa, então, a causar uma intolerância à separação. E aí, se antes a morte era focalizada no indivíduo, ela passa agora a ser fantasiada a partir das pessoas próximas. Enfim, chegamos aí a partir do século XX, que ele denomina esse período como morte interdita. Observamos, né, a morte sendo vergonhosa, objeto de interdição. Não se pode falar sobre a morte, né, e pessoas, inclusive de luto, também não podem vivenciar o seu luto. A gente observa na nossa cultura uma questão interessante, que por um tempo, há um tempo atrás, as pessoas em luto vestiam roupa preta, passavam um tempo mais resguardadas, mais cuidadosas, né? E hoje esse ritual foi suspendido, não acontece mais isso, né? Se há uma perda, né, há um movimento cultural para que você continue, há uma necessidade de tamponamento desse sofrimento, né? A verdade da morte começa a incomodar. Então, há uma tentativa de proteger o doente, não vamos falar com ele que ele tem uma doença terminal, né, que ele vai se deprimir, e há uma tentativa de poupar os sobreviventes. E aí, por outro lado, né, questões naturais como o nascer e o morrer, que aconteciam em casa, no ambiente familiar, foram deslocados para o hospital. A morte deixa de ser técnica, deixa de ser natural e passa a ser técnica. E aí tem essa citação do Philippe Herrier, que traz isso de uma maneira bem interessante. A morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas, dentre as quais definitivamente não se sabe qual a verdadeira morte. Aquela em que se perdeu a consciência ou aquela em que se perdeu a respiração. Então, com todo o avanço tecnológico, o paciente começa a ser olhado através desses avanços dos aparelhos e estes então vão apontando o momento da morte, que é cada hora de uma referência, né? É o coração, é a morte da consciência ou a respiração. Então a morte passa a ser técnica e também escondida, né? Percebemos, observamos uma dificuldade, né, na transmissão de más notícias, na notícia de óbito. Há então uma dificuldade que acaba gerando uma separação dessa relação médico-paciente. A própria medicina começa a denominar o paciente a partir da sua doença, a partir do número de um leito, né, objetificando o que é humano. Então, no século XX, a medicina com seus progressos diminuiu a mortalidade e prolongou a vida. E, como consequência, teve o afastamento da morte das consciências individuais. Há mudanças na relação do homem moderno e a morte, né? Começa-se a ter um silêncio, um ocultamento, a morte como tabu, exclusão da morte e de quem está morrendo. Esse autor, o Goré, ele está dentro do livro do Philippe Herrier. Ele fala que a morte substituiu o sexo enquanto tabu no século XX. Né? Se antes não se falava de sexo, não se transmitia às vezes as informações necessárias, hoje fala-se livremente, com uma certa tranquilidade. Por outro lado, esconde-se a morte das crianças, das pessoas que estão doentes, né? Como se isso fosse a maior causa de sofrimento do ser humano, como se só, né, se a morte não tivesse jeito. E acaba então gerando essa representação de medo, de angústia, de negação que temos na nossa cultura hoje. Então, redefinir a morte surge então uma nova problemática. Há uma complexificação do fenômeno da morte, principalmente em ambientes onde há muito avanço tecnológico que vão se prolongando a vida do paciente. Então,
trazemos à tona os conceitos da bioética de eutanásia, ortotanásia e distanásia. A eutanásia, que é proibida no nosso país, só mesmo à guisa de informação, se define por ação que tem como finalidade levar à retirada da vida do ser humano por considerações tidas como humanísticas à pessoa ou à sociedade. Então, se a pessoa está em sofrimento intenso, ela pode pensar na eutanásia, né? Mas como afirmamos aqui, isso é proibido no nosso país, né? Em alguns países isso é permitido. E observamos também algumas situações de pessoas que mudam para esses países para conseguirem o direito, então, de morrer, né? De fazer a eutanásia. A ortotanásia, ela é definida como uma morte desejável, na qual não ocorre prolongamento da vida artificialmente através de processos que podem acarretar um aumento do sofrimento, o que altera, então, o processo natural de morrer. É como se fosse a morte no tempo certo. Se a pessoa tem uma doença, se essa doença não tem cura, em algum momento ela vai morrer. E isso é aceito ao invés de se fazer processos distanásicos. A distanásia é uma morte difícil ou penosa, usada para indicar o prolongamento do processo de morte por meio de tratamento que apenas prolonga a vida biológica do paciente, sem qualidade de vida e sem dignidade, também conhecido como obstinação terapêutica. Então, numa cultura, numa sociedade onde se nega a morte, onde se tem dificuldade em lidar com esse fenômeno, acabam vindo à tona conceitos como a distanásia, né, para nos fazer pensar, né, na quantidade e na qualidade de vida e na qualidade de morte do paciente. Bem, só a guisa também de informação, de acordo com o Código de Ética Médica, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou seu representante legal. Então, a eutanásia, de fato, ela é proibida. E, né, no parágrafo único, né, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, do seu representante legal. Então, presume-se que a ortotanásia seja permitida a fim de se evitar processos distanásicos ou terapias inúteis ou obstinadas. Enfim, trago essas imagens para uma reflexão, né? A primeira imagem do homem carregando uma pedra morro acima. Essa imagem, ela representa o mito de Sísifo, né? Que na mitologia grega ele se envolveu em uma grande confusão lá com Zeus e teve como castigo a sina de carregar uma pedra morro acima por toda a sua vida. Então, mesmo quando essa pedra chegava lá no cume do morro, ela descia morro abaixo e Sísifo tinha que pegar e empurrar a pedra morro acima, ou seja, um grande sofrimento. Essa era a sua vida. Tinha momentos até de algum alívio, mas ele sabia que era momentâneo, que ele teria que empurrar a pedra morro acima novamente. Podemos pensar nessa ilustração como um processo de doença, né, onde tem bastante sofrimento, pode ter momentos até de alívio, mas que esse sofrimento ele vai retornar. Na segunda gravura, aqui embaixo, né, nós podemos pensar nesses processos distanásicos, onde a morte e o médico ficam duelando a vida do paciente, sem muitas vezes levar em consideração o próprio paciente que está ali olhando, né? Não é algo fácil de se refletir,
mas é uma realidade, com toda a tecnologia que temos hoje, né, e tem sua importância, obviamente, mas em alguns momentos ela pode extrapolar o limite da utilidade. E por fim, essa gravura, né, representando o processo da família, no processo, a perspectiva da família no processo de morrer, né, no processo de luto, que claro, envolve bastante sofrimento, mas que também são sofrimentos interligados, né? A família sofre, mas ver o paciente também morrendo e com muitos sofrimentos também gera bastante angústia, e talvez a chave seja mesmo um compartilhar das decisões juntamente com o médico. Afirmo isso porque não existe consenso na literatura em relação aos critérios para a retirada e manutenção do suporte terapêutico frente ao paciente no processo de morrer. Então é algo que ainda vai ter que avançar bastante, mas que vai entrar na particularidade também de cada caso, do que se espera desse momento do fim de vida. Mas para a gente pensar na expectativa do momento de fim de vida, isso tem que ser algo que tem que ser mais falado com as pessoas, né? Às vezes pela própria equipe ou por conta mesmo, né, da família, que pode se sentir mais à vontade, desmistificar a questão da morte para poder fazer um planejamento, ter um final de vida com mais qualidade. Nessa direção, nós trazemos aí uma introdução aos cuidados paliativos, né, que na sua definição consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, na identificação precoce, avaliação impecável do tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e também espirituais. Então, uma proposta de cuidado integral, né, que visa minimizar o sofrimento, né, pode ser aplicado em qualquer situação aí de doença, mas ainda é muito aplicado em pacientes com doenças incuráveis, tá? Com pacientes que não têm possibilidade terapêutica. Os cuidados paliativos são cuidados holísticos ativos, ofertado a pessoas de todas as idades que encontram-se em intenso sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente de doença grave, especialmente aqueles que estão no final de vida. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, dos familiares e também de seus cuidadores, né? Melhorar a qualidade de vida e, quando chegar o momento da morte, a partir dos princípios dos cuidados paliativos, não negar e não ficar adiando a morte, deixar que ela seja natural, minimizando, né, bastante a questão do sofrimento. Então, o que propomos é tirar o objetivo da cura de doenças e sempre transferir isso para o cuidado com o paciente e também fazer uma passagem da morte como inimiga para a morte que é inerente e natural à vida. Bom, aí estão as nossas referências, né? O nosso objetivo era levantar a questão da morte na formação médica, trazer alguns elementos que pudessem torná-los mais críticos e reflexivos quanto a esse objetivo da medicina de curar sempre, né? Então, entender e compreender a morte como um fenômeno natural, que faz parte aí da vida do ser humano, né? E que vai ser algo que vai ter que lidar no cotidiano da prática médica.